à Politeia. Eu sou Rodrigo Couto e hoje nós vamos falar sobre a trajetória de um conceito muito importante, o conceito de Estado. Antes de tratar da palavra Estado, nós devemos lembrar que em uma sociedade política, as decisões dependem de consenso. E o consenso, por sua vez, depende de um processo de convencimento. E esse processo de convencimento não é possível, não ocorre sem a linguagem. Finalmente, a linguagem, ou seja, a comunicação entre os agentes em tal sociedade política não é possível sem um compartilhamento de determinados conceitos. Com um grupo comum de conceitos, as pessoas podem se comunicar, podem convencer os seus concidadãos e podem chegar ao consenso mínimo necessário para a tomada de decisões. Então, a linguagem política, ela estabelece os limites da política, mas também estabelece as possibilidades da política. Nesse mundo da linguagem política, temos, como falei, os conceitos, e um dos mais importantes, e é o conceito que vamos tratar daqui por diante, é o conceito de Estado. A palavra Estado, como qualquer outra palavra do nosso vocabulário político, possui a sua própria história. Ela retorna ao vocabulário político nos séculos XI e XII com o florescimento ou o renascimento dos estudos de direito romano. As pessoas, e isso tem início na Itália, as pessoas voltam a estudar o direito romano e encontram nos textos de direito romano uma palavrinha, a palavra status. E elas passam a utilizar a palavra status, em primeiro lugar, para designar o estado de uma pessoa, sem uma conotação política, necessariamente, e passam a também utilizar a palavra status para designar o estado ou a situação de um governante, de um príncipe, de um monarca. É a partir desse uso que a palavra começa a entrar no vocabulário político. A palavra começa a ganhar uma dimensão política. Mas, além disso, a palavra passa eventualmente a ser utilizada para designar o melhor estado ou a melhor situação de uma comunidade política. E o que seria, ou qual seria essa melhor situação ou melhor estado de uma comunidade política? Seria um estado, uma situação determinado por a realização de justiça. E o que seria essa justiça no interior de uma sociedade política? Pelo menos segundo os medievais, seria uma exigência de dar a cada um o que é seu. Ou seja, seria uma justiça que não tem realmente, nessa acepção, relação com um caso concreto. Essa, por sinal, foi uma das acepções de justiça que foi incorporada por Tomás de Aquino na sua obra e que vai aparecer mais tarde ainda. Ela não fica restrita ao momento medieval. Nesse ponto, ou seja, até o Renascimento, o que nós devemos recordar é que existe atrelada à palavra status ou ao melhor status de uma comunidade política uma exigência de realização da justiça. E isso eventualmente vai se perder no processo de construção do que nós hoje compreendemos como Estado. Como vai se dar essa degradação desse conteúdo, que é um conteúdo normativo, ou seja, que é uma exigência de um fazer. Para entender como isso ocorre, nós temos que avançar um pouquinho no tempo e ir a um momento que costumamos chamar de Renascimento. E no Renascimento nós vamos ter uma literatura chamada de literatura de espelhos dos príncipes, que nada mais eram do que os manuais de política do período. E os autores dessa literatura política, eles entendiam, bem, existe sim um bem comum, que é a realização de justiça na sociedade, mas ao mesmo tempo também existe um status do príncipe. Então eles colocam de um lado o problema de ter um status, ou melhor status de uma comunidade, o status ótimo de uma comunidade, e do outro lado ter a preservação do status do príncipe. E com o tempo, nessa literatura vai aparecer
não um antagonismo necessariamente, mas uma tensão entre essas duas ordens, a ordem do bem comum e a necessidade de garantir o status do príncipe. E essa tendência se torna muito clara quando nós chegamos a Maquiavel, o famoso pensador que hoje é lembrado pelo adjetivo maquiavélico, embora isso não faça jus totalmente à sua obra. O que é que nós encontramos em Maquiavel? Nós encontramos a palavra status para designar um regime particular, como, por exemplo, o status de Florença, como o regime de Florença. Nós encontramos a palavra status para designar, por vezes, um território de uma cidade, como o território de Florença. E nós encontramos a palavra status para designar o aparato que um príncipe, ou que o mestre ou o governante de uma cidade utiliza para garantir a continuidade do próprio governo. Então, o status aparece também como ferramenta de uma administração e status aparece também para designar uma realidade de coerção, ou seja, instituições utilizadas para garantir o poder de um príncipe. Esse é o primeiro grande momento de transição da palavra status. Desde a sua adoção, como vimos nos séculos XI e XII, com o retorno dos estudos de direito romano e em direção aos tempos presentes. Ou seja, Maquiavel é o primeiro grande momento de transição para essa palavra, status ou estado. Essa transição não acaba aqui. Ela tem continuidade, embora as ideias de bem comum e de realização de justiça no interior de uma sociedade política tenham permanecido, como em Erasmo de Roterdã, que foi posterior, que teve a obra publicada posteriormente ao Príncipe, e ela vai continuar até os nossos dias. No entanto, não é essa exigência que informa a evolução, a transformação do conteúdo que nós atribuímos a status ou estado. Após Maquiavel, nós temos outro grande momento de transição, mais ou menos 100 anos depois, com Thomas Hobbes, o autor conhecido pelo Leviatã. Hobbes não usa a palavra Estado, a não ser no prefácio do Leviatã, e prefere muito mais a tradução inglesa de república, ou seja, Commonwealth, do que a palavra Estado. Mas por que então Hobbes é tão importante para definir aqui Estado ou status? Por que ele é tão importante para essa história da palavra status? Ele inicia a narrativa política dele, a teoria política dele, com a ideia de que existia um estado de natureza, uma ideia que muitos já conhecem, e que era um estado onde a vida humana era curta e violenta. Ele apresenta a formação do Estado, ou seja, de uma Commonwealth, como solução para essa vida de violência e penúria, essa vida de miséria humana. E então, se Hobbes não utiliza essa palavra com frequência, por que ele é tão importante assim? Bem, porque ele vai atribuir a essa criação humana as características que hoje nós atribuímos a isso, a essa relação política ou essa forma de organizar uma sociedade política que chamamos de Estado. Ele vai dizer que o Estado é instrumental, porque ele é criado com o objetivo, como vimos, ele é artificial, porque ele é criado pelas pessoas, ele não existe em um estado de natureza, e ele tem um conteúdo, um objetivo muito pequeno, muito restrito. O status, na verdade, a Commonwealth, descrita por Hobbes, tem como único objetivo garantir a paz e impedir o retorno ao status, ao estado anterior de violência em que as pessoas viviam, o estado de natureza. Então, quando a palavra estado ou status se torna parte do vocabulário comum da política, e isso ocorre por volta de 1750, ou seja, mais ou menos 100 anos após o Leviatã de Hobbes, ela vai indicar as características que Hobbes atribuiu ao Estado em sua obra, mesmo que ele não tenha utilizado a palavra Estado.
E essa é a importância de Hobbes nesse processo de transformação, que, como vimos, começa no Renascimento e vem seguindo até o século XVIII. Então, como vimos, a palavra status ou Estado retornou ao vocabulário político ocidental, inicialmente europeu, com um conteúdo normativo. Ou seja, era possível utilizar a palavra status para fazer uma exigência frente a uma organização política, a forma de organizar a política. Mas quando nós chegamos a Hobbes, depois de passar por Maquiavel, essa possibilidade de usar status para fazer uma exigência quanto à forma de organizar a vida política se perde. Então, hoje nós usamos uma palavra status, que obviamente passou por Maquiavel e Hobbes, e que possui um conteúdo mínimo. Tanto que quando nós desejamos informar que espécie de Estado nós tratamos numa conversa, nós utilizamos expressões, ou seja, nós tentamos adjetivar o termo Estado, como concebido por Hobbes. Então nós vamos falar, é um Estado social, ou um Estado de bem-estar social, ou então é um Estado liberal. Então assim, nós temos a necessidade de adjetivar o Estado. Essa própria necessidade indica o quão mínimo é o conteúdo informado pela palavra. Então, pessoal, essa foi a trajetória de um conceito muito importante do nosso vocabulário político, e outros conceitos podem vir a ser abordados aqui no Politeia. Deixem as suas sugestões nos comentários e as suas dúvidas também. Não esqueçam de dar like no vídeo, fazer a inscrição e ativar o sininho. Até a próxima!